Fala aí, pessoal, vídeo rapidinho. Não sei se vocês viram ontem, o governo federal ele assinou a MP 1184, que tributa fundos de investimento. Mas o que vocês talvez não tenham visto é que tem fundo imobiliário no meio dessa MP. E é isso que eu trouxe para vocês. Antes de começar, obviamente, pessoal, esse governo, a gente já sabe que é um governo que não tem muita preocupação com o gasto público. E por não ter muita preocupação com o gasto público, e até para poder subsidiar o arcabouço, que é o gasto vai ser recompensado por uma maior receita, uma maior arrecadação, ou seja, o governo vai poder aumentar o gasto desde que aumente a receita. E qual é a maneira mais fácil de aumentar a receita num governo como esse? É aumentar a carga tributária. Então, uma das maneiras de fazer com que se gere mais receita é aumentar o imposto. E essa MP veio exatamente para isso, para poder tributar alguns fundos. Só que o que eu falei no começo, poucas pessoas observaram que essa MP também vai tributar os fundos imobiliários que até então eram isentos. Mas não se preocupem que eu vou mostrar para vocês e talvez tenha pouco impacto sobre a sua carteira. Então essa aqui é a notícia de ontem, que ó, Lula assina MP que taxa os fundos exclusivos a alíquota de até 20%. A arrecadação estimada é de 24 bilhões em 4 anos, ou seja, é uma maneira do governo arrecadar mais para poder gastar mais, né? A gente nunca pensa em corte, é só aumento esse tipo de governo, mas a gente já esperava por isso. Então, vamos observar o que trata essa MP. Eu trouxe ela aqui para vocês, olha só. Aqui uma medida provisória no uso da atribuição que lhe confere o presidente, né, no uso da atribuição que oferta o artigo 62, aí trata do seguinte: os rendimentos de aplicações em fundos de investimento no país ficarão sujeitos à incidência de imposto de renda de acordo com o disposto nessa medida provisória. E de que fundos que eles estão falando aqui? Olha só: fundos de investimento em participações, fundos de investimento em ações, fundos de investimento ETFs, e aqui em princípio, por que algumas pessoas não viram essa questão dos fundos imobiliários? Porque eles não estão falando aqui, tá mais lá na frente, olha só, aqui embaixo, em disposições finais e transitórias. Aí eles estão colocando aqui que essa lei de 2004 passa a vigorar com as seguintes alterações. Na fonte a declaração de ajuste anual de pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário e pelos FIAGROS, cujas cotas sejam admitidas em negociação exclusivamente na Bolsa de Valores, mercado organizado, seja efetivamente negociado na Bolsa de Valores, balcão organizado. Aí está falando aqui, será concedido que é a isenção somente em casos de fundos imobiliários e FIAGROS que possuam no mínimo 500 cotistas. É aqui que é a grande diferença, porque até então, até antes dessa MP, eram fundos até 50 cotistas, eles não tinham isenção. Então, se o fundo tivesse mais de 50 cotistas, ele tinha isenção. E esse fator multiplicou por 10, ou seja, fundos com menos de 500 cotistas vão sim ter os rendimentos tributados. Por isso, primeiro ponto, é importante que você observe se você tem algum fundo na sua carteira que tenha menos de 500 cotistas. Eu vou pegar aqui no Clube FI, eu vou dar uma, só para a gente poder... Aliás, eu vou trazer um gráfico aqui do professor Ribeiro, que ele postou sobre que ele é um dos acionistas, CEOs do Clube FI, sobre o impacto dessa MP nos fundos imobiliários na questão de arrecadação. Mas eu quero mostrar um ponto aqui para vocês do ranking, para vocês verem que não é tão preocupante assim. Aqui. Eu posso fazer um filtro com a quantidade de cotistas de fundos listados no IFIX. Deixa eu só separar aqui, desmarcar. Aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, quantidade de cotistas. E aqui somente fundos que compõem IFIX. Deixa eu colocar no geral, vocês vão ver que não tem tanta quantidade assim. Olha só, pessoal, se a gente filtrar por quantidade de cotistas, vocês vão ver que existem fundos que não... Tem poucos fundos que tem... chega aqui no limite de 523. Abaixo desses fundos aqui, a SMT, KVE, PGA, APG, LFT, tem alguns fundos que de fato tem menos de 500 cotistas. Todos esses aqui, eles estavam na faixa de isenção a partir daqui, ó, a partir de 50 cotistas. Que é aqui, ó. A partir desse S, A e C, eles estavam isentos. A partir de agora, todos esses fundos aqui vão ser taxados com essa medida provisória. Então, observe se você não tem nenhum desses fundos, se o seu fundo não tem uma quantidade menor que 500 cotistas. Mas se a gente filtrar
aqui somente por fundos que compõem o IFIX, que são os grandes fundos, né, que geram a maioria dos resultados e que a maioria dos cotistas investem, se a gente observar aqui, não tem nenhum fundo que está dentro do IFIX que tenha menos de 5 mil cotistas. Então, não é tão preocupante assim, mas é sempre importante vocês observarem. E aí, eu vou trazer essa imagem aqui, eu vou colocar ela aqui na tela para vocês observarem. Olha só essa imagem, pessoal, que eu peguei do Instagram, eu printei o Instagram do professor Felipe Ribeiro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele para vocês poderem consultar. Olha que bacana que estudo que ele fez, que o pessoal do Clube FIIs fez. Aqui eu vou até dar um zoom aqui para vocês observarem. Aqui é a indústria dos FIIs hoje, 190 bilhões e fundos com maior que 50 cotistas, como é a legislação. A gente está falando de fundos com 174 bilhões, ou seja, acima de 50 cotistas, né? E fundos com menos de 50 cotistas, que são os fundos que de fato são taxados, são 16,5 bi, tem 64 fundos imobiliários, 52 assets, né? 52 gestoras, um dividend yield médio de 5,2, total de cotistas 709. Bom, aqui ele fez um estudo que seria após a MP. Olha só, agora você passaria a ter 21 bilhões em fundos entre 550 cotistas, que são os fundos que não eram tributados antes e agora vão ser. Olha só, a quantidade de fundos imobiliários passa para 114. Por isso que vocês precisam observar, a gente está falando do universo de mais de 20% dos fundos imobiliários estão nessa faixa aqui. Por isso que eu falei para vocês observem. E aí, ao valor que seria arrecadado nos últimos 12 meses se esses fundos tivessem entrado, 259 milhões de reais. Então, olha só que estudo bacana que ele fez sobre o impacto dessa MP. Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo rápido para vocês, só para mostrar essa questão da MP, que muitas pessoas estavam deixando de lado essa parte dos fundos imobiliários, embora isso não vai trazer muitos impactos para a indústria dos fundos imobiliários agora, porque a grande maioria dos fundos, inclusive os fundos que eu tenho em carteira, os fundos que o pessoal da mentoria que faz comigo tem em carteira, tem mais de 500 cotistas, mas é bom a gente ficar esperto porque está começando, né? Esse governo está querendo buscar maneiras de aumentar a arrecadação para gastar mais, e a gente sabe que nem vou entrar nesse mérito porque isso daí daria uma discussão longa. Mas o que é importante é o seguinte, essa é uma MP, e uma MP ela tem validade de 120 dias, então embora ela tenha sido assinada ontem, ela já está valendo. Então, se o Congresso não reafirmar e não transformar essa MP em lei, ela perde validade após 120 dias. Então, a gente tem que ficar esperto e ir acompanhando, e qualquer notícia a mais eu volto para trazer para vocês, tá bom? Aquele abraço!